Oi, pipoquinhas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um método de manipulação de arrays, o filter. Então, vem comigo! Quando a gente filtra a água, ou usamos um filtro para coar nosso café, ou dizemos para alguém: "Ei, você tem que filtrar melhor o conteúdo que assiste." O que está por trás da ação de filtrar? Vamos tomar como exemplo o filtro de água. Esse filtro ele recebe como base a água com todas suas impurezas e propriedades. O papel do filtro é separar as impurezas da água e nos devolver água limpa, pronta para beber. Ou seja, quando filtramos algo, partimos de um todo e através de uma condição definimos o que passa pelo nosso filtro ou não. Vamos entender melhor como que o filter funciona no JavaScript. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que ele é um método destinado a arrays. E como é que ele funciona? Ele vai utilizar um array como base para criar um novo array, mas apenas com os elementos que nos interessam. Imaginem que a gente precisa fazer uma filtragem por meio da condição apenas princesas com cabelo curto. Como que o filter funcionaria para esse exemplo? Ele vai percorrer esses elementos do nosso array verificando se eles satisfazem essa condição. Por exemplo, Ariel tem cabelo curto? Falso, então não vou adicionar o nosso novo array. Aurora tem cabelo curto? Falso. Bela tem cabelo curto? Falso. Branca de Neve tem cabelo curto? Verdadeiro, então vou adicionar ela ao nosso novo array. Cinderela tem cabelo curto? Verdadeiro. Megara tem cabelo curto? Falso. Mulan tem cabelo curto? Verdadeiro. Pocahontas tem cabelo curto? Falso. E o nosso novo array seria este daqui, contendo apenas Branca de Neve, Cinderela e Mulan. E para a gente entender ainda melhor como que funciona o filter e ficar craque no uso desse método, a gente vai fazer um exercício prático. Esse exercício vai ter como base o array de princesas com alguns nomes e a gente vai ter que executar duas tarefas. A primeira, filtrar apenas a princesa com o nome Bela. E a segunda, filtrar todas as princesas com nomes com mais de 5 letras. E como que a gente pode dar início à nossa primeira tarefa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma função para filtrar esse nome. Eu vou criar aqui uma função e ela vai se chamar filtrar pelo nome. Essa função vai precisar receber um nome e através desse nome ela vai retornar se ele, que é o nosso nome, é igual ou não a Bela. Então, toda vez que eu executar essa função, eu vou precisar receber um nome e uma vez que eu recebi esse nome, eu vou comparar se ele é Bela ou não. Se for, ele vai retornar true, porque essa condição é verdadeira, e se não for igual, vai retornar falso, porque essa condição é falsa. E como que eu faço para utilizar essa função para fazer a filtragem do meu array? A primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer para o filter qual que é o array que ele deve filtrar. No nosso caso é o princesas. Depois, a gente chama o método filter e dentro do parênteses do filter, a gente passa a função que ele deve executar. No nosso caso é a filtrar pelo nome. Para a gente conseguir armazenar o retorno do filter, a gente pode colocar tudo isso dentro de uma constante e eu vou chamar essa constante de filtrado pelo nome. E aqui embaixo eu vou dar um console log dessa constante para a gente ver o que ela nos devolve. Vou rodar aqui no terminal e ele devolve um novo array, só que contém apenas o nome Bela, que é o que satisfaz a nossa condição. Para fazer a segunda tarefa, a gente pode fazer praticamente a mesma coisa. Vamos começar criando uma função. Essa função vai se chamar filtrar pelo tamanho. Ela também vai receber um nome
E uma vez que ela recebeu o nome, ela vai retornar pra gente se o tanto de caracteres que esse nome tem é maior do que 5 ou não. Para a gente conseguir puxar o tamanho de um string, a gente pode utilizar a propriedade length. Então vamos fazer aqui nome.length maior do que 5. E agora a gente pode fazer o que fizemos aqui na linha 11. Então const filtrados pelo tamanho é igual a princesas.filter, e aqui dentro a gente passa a nossa função, que é o filtrar pelo tamanho. Vamos dar um console log disso. Vamos rodar aqui no terminal e ver o que ele retorna. Agora ele retorna Bela, que é esse nosso primeiro console, e o segundo é o Aurora, Branca de Neve e Cinderela, que são as princesas cujos nomes têm mais do que 5 letras. Mas Palomita, eu fiquei com uma dúvida. De onde está vindo esse nome que a gente passou na função da linha 13 e da linha 22? Essa é uma boa pergunta e eu vou responder ela agora. O filter é um método que recebe uma função callback como parâmetro. Funções callback são funções que são passadas como parâmetro de uma outra função. E um dos parâmetros que essa função de callback recebe é cada um dos elementos que estão presentes no nosso array. Vamos fazer um teste. Se eu der um console log de nome, vocês vão ver que vão ser impressos todos os nomes das nossas princesas, começando por Mulan e indo aqui na ordem desse nosso array. Isso acontece porque o filter ele vai percorrer todo esse array, verificando se esses elementos correspondem e satisfazem as nossas condições que foram passadas. E vamos rodar isso daqui. Então ele traz Mulan, Aurora, Bela, Ariel, Branca de Neve, Cinderela e por fim o nosso array com todos os nomes filtrados. E aí, o que você achou desse vídeo? Já sabe utilizar o filter? Deixa aqui um comentário.